começa a falar. Você já pode interagir. Porque aqui ainda não tem ninguém. Você pode interagir. Mas já tá no ar? Tá no ar. Tá boa noite, já pode falar, interagir. Então, gente, já estamos aqui, né? Conectados, aguardando aí o nosso horário, os nossos irmãos, que com certeza vão chegando. Estamos aqui sintonizados já com a luz, aguardando para que possamos ser iluminados nesta noite. Despertar. Então, boa noite a todos e irmãos em Cristo, e convido para iniciarmos o nosso trabalho desta noite a fazermos a nossa oração, rogando a espiritualidade amiga que nos ampare, que nos proteja, que nos ilumine. Convido a todos que já estão conectados conosco a rezarmos uma Ave Maria, Maria de Nazaré, né? A protetora do Lamana, que possamos, juntos, unidos, iniciarmos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja. Bem-aventurados os puros de coração. Essa é a reflexão da nossa noite de hoje. Então somos convidados a refletir o trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, quando ele fala: bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. E eu pergunto, quem de nós deseja habitar um dia as melhores moradas espirituais? Como chegar nesse reino de felicidade? E quando nós voltamos ao trecho evangélico, ele responde: é necessário a pureza de coração. Mas de que forma podemos alcançar essa pureza de coração? E lembrando os ensinamentos de Jesus, que também está no Evangelho, o nosso grande mestre modelo, e ele nos ensina e nos recomenda: conhece-te. Se queremos ver a Deus, conforme fala o Evangelho de Lucas, é preciso seguir os ensinamentos de Jesus, os exemplos que ele aqui deixou. Muitos podem até comentar: mas eu não estou pronto. Não tem problema. Não é hora de estresse. Não é hora de ficar aflito, porque cada um vai chegar no seu tempo, passo a passo, vai despertando a sua consciência dia a dia para a necessidade de vivenciarmos, de seguirmos dia a dia os exemplos de Jesus. Que exemplos são mais fortes que deveremos buscar, exercitar no nosso dia a dia? E Jesus nos ensinou a amar. A música diz: amar como Jesus amou. Jesus nos ensinou a perdoar. E assim ele fez. Ele não apenas falou, mas ele viveu cada passagem. Ele viveu cada ensinamento. Ele viveu cada momento. Porque ele passou, assim como nós, também por todas as aflições, como ser humano aqui na terra. Jesus nos ensinou a paciência. Jesus nos ensinou o exercício da humildade. Não mudamos num passe de mágica, é lógico, mas é preciso o primeiro passo. Então, refletir hoje sobre os bem-aventurados, os puros de coração, que não seja o nosso primeiro passo, mas que seja também um passo muito importante em nossa vida. Sabemos que estamos todos nessa jornada, nessa caminhada evolutiva. A nossa missão maior e principal, a da nossa vinda aqui na Terra, o planeta Terra, nessa experiência reencarnatória que estamos tendo, foi para evoluirmos, foi para sermos melhores,
foi para quitarmos os nossos débitos perante a lei divina. É lógico que alguns estão ainda no início, alguns estão ainda querendo rastejar. Mas nos alegra que muitos já estão bastante adiantados, já estão mais evoluídos. Mas o que nos alegra é a certeza que Jesus nos dá, que todos nós chegaremos, porque essa é a vontade de Deus. E sem dúvida, também é a vontade de todos nós. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, ainda seguindo esse pensamento de Mateus, nós lemos no capítulo 8 também, bem-aventurados os puros de coração. E ele acrescenta, aquele que tem puro coração não pensa no mal. Qual a intenção? A intenção nos recomendar essa vigilância de pensamento. Costumamos, infelizmente, ainda alimentar, nutrir dia a dia e com muita frequência pensamentos naquilo que não deu certo, naquilo que nos trouxe, que tirou a nossa paz, naquilo que não foi bom. Então, por isso, nós costumamos ter esse pensamento de raiva, de tristeza, lembrando sempre daquela vez que o outro puxou o nosso tapete. Então, é uma prática que já faz parte do nosso dia a dia. Mas quando o Evangelho aqui recomenda essa vigilância de pensamento, nós aqui propomos a necessidade de filtrar este nosso pensamento. Um exemplo bem do nosso dia a dia, a água que nós bebemos. Eu creio que todos que estão nos escutando, conectados conosco aqui nesse momento, já tem aquela preocupação ou de comprar água mineral que já vem filtrada, ou de filtrar água na nossa casa. Alguns até ainda fervem, né? Com qual intenção? Com qual propósito filtrar nossa água? É lógico que para retirar as impurezas, embora não todas, mas melhorar aquela água, purificar aquela água para consumirmos e assim manter a saúde do nosso corpo. Mas já paramos para pensar em quantos pensamentos contaminados pelo vírus do orgulho, pelo vírus da inveja, do egoísmo, do ódio, dos ressentimentos, nós absorvemos no nosso dia a dia? É ou não é verdade? E esses sentimentos também adoecem o nosso corpo. Não é só a água contaminada, não é só o alimento que não está bom, que vai nos trazer a tirar a saúde do corpo, mas os sentimentos negativos, os ressentimentos também trazem os males para o nosso corpo. Vejamos um exemplo muito comum, que está praticamente em toda a família, as ites da vida. A campeã de queixas, e nós aqui lembramos das gastrites. Quem não tem gastrite? Quem não já teve? E aliás, ela nunca vai. Por que que as ites da vida nunca vão embora? Por que que nós temos sempre que estar voltando no médico, sempre que está fazendo aquele exame chato da endoscopia, mas que é necessário para a nossa saúde, para a vigilância, né? Para que tudo esteja bem. Por que que ela não vai embora? Porque a gastrite é um dos males que contraímos pelos pensamentos negativos, pelas emoções negativas, pelos desajustes de pensamento, pelas raivas que permitimos sentir no dia a dia. Então o reflexo vai lá para o nosso plexo solar. Nós temos 7 plexos, né? Nós temos os nossos chakras do nosso corpo que absorve todas essas energias. Quando as energias são boas, são salutares, eles trazem saúde. Quando essas energias não são boas, eles trazem as doenças do corpo. Então a gastrite é um desses exemplos. E muitas ites nós temos, né? Porque enquanto nós continuarmos contraindo, permitindo a ira, permitindo alimentar o ressentimento, o desejo de vingança,
Quem aqui não pensou já alguma vez, quando alguém nos faz uma raiva, mas ele não perde por esperar, ele vai me pagar. Ou seja, nós alimentamos esse sentimento de vingança e todas as vezes que nós permitimos esses sentimentos negativos que não são bons para o nosso corpo, ele vai trazer também as doenças. Outro campeão de doenças é o câncer. Muitas vezes a gastrite, as ites da vida, não estou generalizando, mas na grande maioria, gastrite, cânceres que a humanidade contrai, elas podem ter a sua origem nas emoções negativas. E o que é pior, esses sentimentos, essas emoções negativas, elas não só trazem a doença, mas elas também nos distanciam da pureza de coração. Então, quando Mateus coloca, bem-aventurados os puros de coração, ensinamento deixado por Jesus, essa é a mensagem maior de Jesus, ele está também querendo que façamos esse exemplo, que sejamos também bem-aventurados. E o que é a pureza de coração? O que fazer para alcançar a pureza de coração? A pureza de coração, meus irmãos, é praticar a caridade, é fazer o bem. Ele não se refere, Jesus aqui não se refere apenas ao bem material, à caridade material, a doar alguma coisa. Porque onde estaria a justiça divina com aqueles que não têm o que doar? Onde estaria a justiça divina se todos tivéssemos que apenas dar o material? E nem todos teriam essa oportunidade. Então a caridade também, ela está na prece. Nesse período de isolamento, em que nós não podemos estar nos expondo até pela nossa própria saúde e a saúde dos demais familiares, nós podemos sim continuar na prática da caridade, fazendo as nossas preces todos os dias, não só para o nosso eu, porque isso seria egoísmo, mas para todos aqueles nossos irmãos que necessitam, especialmente os que se encontram em situações de aflições maiores talvez que a nossa. Ser puro de coração é não ser maledicente, é manter pensamentos elevados, é não ser orgulhoso. E nós podemos até aqui dizer assim, mas eu não sou orgulhoso. Quer ver um exemplo? Nós dizemos que não somos orgulhosos. Nós não permitimos esse vírus em nós. Mas imagine quando alguém toca no nosso calo. Quando alguém dirige alguma palavra que nos fere, que nos magoa, que aponta um defeito nosso. Qual é a nossa reação? A nossa reação é de revidar. A nossa reação é de brigar, é de discutir. E muitos deles ainda se intrigam. Quantos e quantos passam 3, 4 dias, às vezes até uma semana, sem falar com aquele familiar que falou a verdade, mas que lhe feriu. Por que lhe feriu? Porque você ainda alimenta o orgulho dentro de si. Então nós somos orgulhosos sim. Então é preciso primeiro que reconheçamos essas nossas dificuldades. É preciso primeiro que saibamos quais são essas nossas imperfeições. Jesus colocou, conhece-te a ti mesmo. Então, enquanto eu não reconhecer o meu orgulho, o meu egoísmo, os sentimentos de inveja, a maledicência, os ressentimentos que eu ainda carrego, esses fardos pesados que eu ainda carrego, dificilmente eu me libertarei deles. E aí vai dificultar a pureza de coração. Ser puro de coração também é olhar as pessoas, é olhar o mundo com os olhos do amor. E aí eu pergunto aqui nesse momento, como anda a nossa convivência dentro do lar, com os nossos familiares? Truncada? Ou já é uma relação de respeito, uma relação de amor, uma relação de partilha? E muitas vezes nós ainda estamos brigando, querendo ter razão. Nos nossos relacionamentos, não só familiares, como anda esse nosso olhar? É de amor
Ou é o olhar maledicente que aponta o defeito? Ou é aquele olhar que acusa? Nós chamamos a atenção, em primeiro lugar, pela família, porque nós sabemos que é o maior laboratório, é a maior oportunidade que nós temos para a nossa evolução, para os nossos acertos, para aprendermos a perdoar, para aprendermos a dominar e a nos libertarmos do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Jesus nos ensina que o amor é o melhor remédio que cura as enfermidades do coração. Então esse é o convite, meus irmãos. Olhar, ter o olhar do amor, ser puro de coração. Mas já aprendemos a olhar os nossos familiares com os olhos do amor? Ou ainda estamos perdendo tempo precioso do nosso dia, brigando, querendo ter razão? É preciso buscarmos uma nova forma, uma forma melhor de convivência. Que façamos hoje essa nossa reflexão, essa nossa avaliação. Como anda o meu relacionamento comigo mesmo e com o meu próximo e com o meu familiar? Nós muitas vezes esquecemos, desse tesouro maior. Família é o maior tesouro que nós temos, embora não reconheçamos, embora com as diversidades, mas é o maior tesouro para o nosso aprendizado. E nós estamos ainda com as desculpas. Ah, mas eu não amo fulano, eu não gosto do meu irmão porque ele faz isso e isso. Então nós estamos aqui sendo egoístas, nós estamos querendo mudar a forma de ser do outro, nós estamos querendo impor o comportamento do outro. E isso é egoísmo. E nós dizemos que não somos egoístas. Então é necessário esse autoconhecimento. E muito bem-vinda, essa quarentena, é lamentável que tenha vindo através da pandemia, em que já ceifou a vida de tantos irmãos, em que trouxe já tamanhos sofrimentos para tantas pessoas. E para muitos ainda, aquele temor, o medo. Mas nós não deveremos ter medo, mas sim a fé. Mas a quarentena, o isolamento, como queira entender, ele tem um propósito na vida, da humanidade. Já ouvimos muito falar da transição planetária. A transição planetária será para um mundo melhor, será para um mundo regenerado, onde irá reinar o amor. Quem já teve a oportunidade de ler ou de ouvir aquela mensagem, Carta aos Navegantes, quem ainda não ouviu, recomendo que escute. E é mais ou menos aquilo que retrata na carta, o propósito da pandemia. É o despertar. A humanidade estava muito desenfreada para o ter. A humanidade estava esquecendo a si mesmo o cuidado com o corpo, por isso adoecemos tanto. A humanidade está esquecendo os vínculos, desconhecendo os vínculos familiares. Estamos esquecendo de ser. A humanidade está muito distanciada dos ensinamentos do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então foi preciso, infelizmente, de uma forma muito triste, de uma forma muito forte, esse despertar para o nosso despertar solidário, o despertar para o nosso eu humano, o despertar para ter tempo para os nossos familiares, conversar, ouvi-los, conhecê-los, saber o que cada um pensa, saber o que cada um sente e poder ajudar. Porque a maior caridade, ela começa em nós e começa com os nossos familiares. Depois deveremos estender aos demais que estão fora do nosso lar. A pandemia também, o isolamento, melhor falando, tem um propósito de despertar o reconhecimento da essência divina que nós todos temos. Há em cada um de nós uma centelha divina. E é essa centelha que nos torna filhos de Deus. É essa centelha divina que nos
nos conecta com Deus. E muitos ainda estão distanciados. Muitos ainda não buscaram essa conexão maior e profunda com seu eu divino, que deveria ser o nosso contato, o nosso proceder do dia a dia, a nossa prece profunda com o nosso eu sagrado. E assim estamos conectados com Deus. Infelizmente, muitos ainda não reconheceram, né, esse propósito da pandemia, esse propósito do isolamento, e ainda continuam entediados. Sabemos que nas grandes cidades as pessoas têm dificuldades realmente de estarem com a família e muitos moram só. É um momento de solidão. E o que essas pessoas fazem? Normalmente recorrem para o tédio e usam aquela solidão para se entediarem, para se estressarem. Tem um vídeo, né? Eu acredito que muitos aqui já ouviu, em que é humor, né? Ele diz assim: pobre não se isola, pobre se amontoa. Então, nesse amontoado, vem os aflitos, vem os conflitos, aliás, né? E aí as pessoas, ao invés de buscar o seu contato maior com Deus, a prece é um momento maior para a oração, é um momento maior para fazermos os nossos estudos, as nossas leituras edificantes, é um momento maior para fazermos as nossas meditações. Então nós estamos tendo essa oportunidade, estamos desperdiçando, estamos deixando passar. Então fico tão bem, muitas vezes as pessoas dizem assim: eu fico tão bem quando eu vou na casa espírita, eu fico tão bem quando eu vou na igreja, conforme a crença de cada um, a prática, né, religiosa de cada um. Então eles se sentem bem quando estão naquele local. Mas nós temos que nos sentirmos bem em qualquer lugar, porque essa paz de espírito, ela é interior, ela tem que ser dia a dia, ela tem que ser em todos os momentos. E aí nós encontramos essa desculpa: eu estou estressado, eu estou entediado porque nunca mais eu fui na igreja, porque nunca mais eu fui assistir a missa. Não justifica. Isso são desculpas que nós usamos. Tem um ditado popular que diz que quem quer faz, quem não quer arranja desculpas. Então, meus irmãos, hoje com as facilidades da mídia, todos temos acesso aos vídeos, todos temos acesso às leituras edificantes, aos vídeos, né, edificantes, às leituras. Se nós não temos o livro, mas nós podemos ler, né, online. Então nós não podemos buscar desculpas, mas encontrar justificativas para a nossa omissão, ainda em prol do nosso adiantamento espiritual, da nossa evolução espiritual, pois essa é a nossa missão principal, repito. E não podemos esquecer que sempre vamos colher aquilo que plantamos. É muito claro quando dizemos: o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então aquilo que nós plantamos é o que nós iremos colher. Se foi raiva, se foi ódio, se foi ressentimento, nós vamos colher através da doença do nosso corpo, do afastamento das pessoas de nós, né? Vamos estar na solidão. Então não esqueçamos, somos herdeiros de nós mesmos. Por isso precisamos reconhecer quem somos. Que pensamentos predominam na nossa mente dia a dia? Positivos ou negativos? E quando nós falamos da necessidade de filtrar o pensamento, porque nós nos preocupamos em filtrar a água que vamos beber, nós recomendamos, o Evangelho recomenda a vigilância. Por quê? Um exemplo também aqui muito prático, eu dando aqui o exemplo das donas de casa, né? Nesse momento, muitas pessoas tiveram que deixar as secretárias, né, dos serviços de casa, até para que se cuidem também. Então, nós tivemos que assumir esse trabalho, né? Lavar, passar, né? Cuidar da casa. E quando nós estamos lavando a louça,
A mente, a boca está fechada, mas a mente não para. O pensamento não para. E quando nós estamos ali lavando aquela louça, o pensamento foge, o pensamento viaja. E para onde ele vai? Ele vai geralmente para onde está o nosso pensamento. Aonde está frequentemente o nosso pensamento? Se nos pensamentos positivos ou nos pensamentos negativos. E aí nós vamos lembrar da raiva que o outro nos fez. Nós vamos lembrar dos ressentimentos. Vamos lembrar das contas a pagar e nos preocupamos. E aí, ao invés de naquele momento estarmos sentindo o toque da água, o barulho da água para harmonizar a nossa mente, nós estamos mais uma vez fugindo do nosso controle emocional. Nós estamos mais uma vez desajustando a nossa mente. Então vai aqui o conselho. Quando nós estivermos nessa atividade que não estamos focados no trabalho, pensando naquele trabalho e a mente devagar, vamos ter o cuidado de deletar, procurar fazer uma prece, procurar ouvir um vídeo, procurar colocar, né, o celular ali do lado, tocando uma música que seja agradável e seguir mais uma vez o exemplo da natureza. Creio que muitos aqui conhecem a história que diz: o passarinho canta não porque está feliz. O passarinho canta para ficar feliz. Então, se nós queremos a felicidade, a paz de espírito, a harmonia dentro de nós e no nosso lar, porque para estar no nosso lar ela começa em nós, porque nós compartilhamos o que sentimos, é preciso que a gente também siga o exemplo do passarinho, cantar para ser feliz. Ah, minha voz não é boa, não tem problema, você está dentro de casa, vai cantar só para você. Felipe olhou aqui assustado para mim. Vamos cantar no banheiro, vamos cantar desentoado, não tem problema. Mas a partir do momento em que nós fazemos esse exercício, nós vamos purificando a nossa mente e nós vamos nos tornando puros de coração. Um exemplo também aqui. O copo. Se você tem um copo que passou ali anos e anos sujos, um jarro, ele passou muito tempo ali com aquele adubo sujo e você vai limpar, ele não limpou da primeira vez. Mas você insiste, você joga mais água e de tanto você joga água naquele jarro, um dia ele brilha, um dia ele fica limpo. Assim é o nosso pensamento. Assim é o nosso coração. De tanto nós estarmos conectados com o bem, pensamentos positivos, com a prece, com a música, com a oração, cantando, nós vamos estarmos, né, purificados dia a dia. Então é preciso manter esse pensamento elevado. Jesus nos ensinou que a pureza de coração é ser humilde, é manter pensamento elevado, usar a meditação. Jesus nos ensinou que a pureza de coração está no perdoar. Perdoar 70 vezes, 7 vezes cada falta. A pureza de coração está em sermos gratos, mesmo com as nossas aflições e dificuldades, são os nossos grandes professores para a nossa evolução. A pureza de coração está em termos serenidade no falar, no agir, saindo do piloto automático. É preciso não se melindrar. O puro de coração, ele não se melindra, porque ele não é orgulhoso. O puro de coração faz a caridade, porque ele não é egoísta. Então, meus irmãos, essa é a proposta de Jesus. A escolha, o tempo é nosso. É fácil? Não. Como disse no início, não mudamos num passe de mágica. Não mudamos do dia para a noite. Mas é preciso querer. É preciso assumir esse propósito de mudança. Jesus não disse que seria fácil, mas ele disse: faça a tua parte e o céu te ajudará. Eu venci o mundo. Eu estou nessa batalha, nessa quarentena eu assumi o propósito de fazer minhas preces com mais frequência, com mais intensidade, de fazer a meditação. São 40 dias e confesso que ainda levo muitos tombos. E assim é a nossa vida. Quando estamos aprendendo a andar de bicicleta, quantos tombos nós levamos? Porque nós ainda não somos anjos, mas um dia nós seremos.
Eu costumo dizer que Deus, na sua infinita misericórdia, permitiu que João Paulo II, que irmã Dulce, que esteve convivendo aqui nessa nossa temporada, né? E que nós tivemos a oportunidade, muitos, de conhecer, talvez não pessoalmente, mas pela televisão, tantas vezes os vimos, que se tornaram santos. Para nos mostrar, para provar, porque muitas vezes a gente age como Tomé, precisa da prova, para nós termos a certeza de que um dia nós também seremos anjos, de que um dia nós também seremos santos. E é nesse estágio angelical, é nesse estágio de santidade, em que nós já vamos realmente tendo essa pureza maior de pensamento, de sentimento. Mas nós temos já que começar aqui. Porque se nós não fizermos essa caminhada, nós não chegaremos à santidade. E eu tenho certeza que todos desejam ver a Deus. Todos desejam verdadeiramente ser felizes. Viver nesse paraíso que Deus nos promete. Que Deus dá a certeza, né, de que um dia aí habitaremos. Mas é preciso a nossa parte. Não basta querer. É preciso fazer, é preciso a vigilância. O puro de coração, ele é disciplinado, ele é vigilante. Então, meus irmãos, a lei de Deus não muda, é uma só, desde o início dos tempos e será sempre. Não importa a religião que professa, mas nós precisamos refletir a pureza do nosso coração. A pureza dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dia a dia, e procurar mudar, procurar melhorar na medida do possível, no nosso tempo, no nosso passo. Mas o importante é fazer. Não estamos aqui dizendo que precisamos de um novo caminho. Eu agora vou ter que mudar tudo, a minha vida vai virar. Não, não precisa um novo caminho, mas de uma nova maneira de pensar, de sentir, de agir e de fazer. É isso que precisamos. Buscar no nosso dia a dia a pureza de coração. Assim nos recomenda Jesus. Essa é a nossa reflexão de hoje. Ajudando, a partir do momento em que eu faço esse exercício, eu faço esse esforço pela pureza de coração, eu estou ajudando Jesus a atender os nossos pedidos. E quantos pedidos nós fazemos, na verdade, irmãos? Como nós pedimos a Jesus. Mas nós não estamos contribuindo. Enquanto nós queremos ser auxiliados, enquanto nós queremos ser atendidos nos nossos favores, nas nossas benesses, naquilo que vai ser bom, nós estamos contrariando a lei divina. Então, para que sejamos merecedores de que Jesus atenda nossos pedidos, nós precisamos também estarmos em sintonia com essa lei maior, com esses ensinamentos de Jesus, que é a pureza de coração que falamos hoje. São tantos outros. Há um tesouro em cada um de nós, não duvide. Todos nós somos pérolas aos olhos de Deus. Cabe a cada um lapidar. É o nosso exercício diário, lapidar a pérola que há em nós, o diamante que somos. E nós só poderemos lapidar na convivência com o outro, especialmente com os nossos familiares. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, para a nossa evolução. Tenha certeza disso. Não se engane que estamos sendo vítima. Não nos enganemos que somos um sofredor, que Jesus esqueceu de nós, de forma alguma. Sempre fomos e seremos filhos eleitos de Deus. E é por querer o nosso bem, por desejar a nossa felicidade, por desejar a nossa companhia um dia junto a Ele, que nos permite essas oportunidades de aprendizado com todos aqueles com os quais convivemos no dia a dia. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Que Jesus possa nos tirar do abismo e dos desertos que nos encontramos. Porque com certeza a pureza de coração será a nossa meta, será a nossa busca dia após dia.
Agradecemos imensamente a todos aqueles que estiveram conosco, a todos aqueles que compartilharem essa mensagem. Agradecemos pela companhia e felizes vamos fazer o nosso encerramento rezando um Pai Nosso. Convido a todos para que juntos, nessa vibração grande, nessa vibração maior de coração, fazermos o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão da paciência, o pão da tolerância. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as Perdão, vou iniciar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Tira-nos, ó Senhor, dos abismos, das aflições e dos desertos que nos encontramos. Que Tu possas iluminar o nosso pensamento, o nosso coração. E que seja essa a nossa vontade, o nosso propósito maior, ser melhor a cada dia. A pureza de coração. Que assim seja. Abraços bem fortes, queridos irmãos. Foram quantos minutos?